pessoal. Vamos entrando. Boa tarde, ainda boa tarde, né? 4h30 ainda, né? Hoje é mais cedo as nossas dicas, tá ok? Para não atrapalhar algumas transmissões que vão ocorrer mais tarde, de suma importância para vocês, com duas professoras maravilhosas. Aguardem notícias, hein? Tudo bem? Vamos entrando. Gostaram de ontem, das dicas de ontem? Foi legal, né? Beijo, Denise. Segura que daqui a pouco vai começar a ser divulgado isso. Tá legal? E aí, para eu não fazer à noite, não atrapalhar as outras transmissões, eu vou fazer agora de tarde, depois de um dia muito cheio. Vamos entrando. Oi, Aracaju. Não conheço Aracaju, tem que ir aí, hein? Foi ótimo, né? Também achei bem legal a nossa transmissão ontem. E aí, hoje, depois de um dia super movimentado, desde cedo dando aula, preparando aula para amanhã, fazendo uma porção de coisa para a segunda fase que já tá para chegar. E oi, Samir, beijo. Samir me viu hoje lá na gravação, no corre danado. Vai visitar o meu velhinho, meu paizinho que tá internado, mas que com a graça de Deus já está melhorando. Cuida da vovó, cuida do vovô, e aí cuida das cachorras. Aí agora a professora sentou aqui para descansar um pouquinho. Descansar nada, né, professora? Estamos aqui para aquelas nossas dicas de direito administrativo que a prof prometeu, né? Então, prometeu, tem que cumprir. Promessa é dívida, né? Promessa é dívida. E aí, hoje, um pouquinho mais cedo, né? Na verdade, bem mais cedo, né? E eu resolvi aparecer por aqui, já que eu tive um tempinho, para poder falar um pouquinho com vocês. Umas dicas, né? Dicas de licitação. Quem quer? Alguém quer aí? Deixa eu ver se vai aparecer alguém falando aí que quer dicas de licitação. Boa tarde, Rodrigo. E agora? Opa, E agora? Vai todo mundo ter um ciricutico porque todo mundo quer licitação. Gente, mas abre aqui o coração pra prof. Por que esse medo todo dessa lei, gente? Deixa isso pra lá. Ó, quem já escutou eu conversar sobre licitação? Quem já assistiu às minhas aulas de licitação? Tô olhando a cachorra que veio aqui pra perto da minha perna. Quem já escutou eu falar sobre licitação? Vem pra Fortaleza? Ó que eu vou, hein? Eu vou e depois não vou querer voltar, porque essa terra é maravilhosa, gente. Verdade, muitos detalhes na Lei 8666. Concordo plenamente. Hoje, inclusive, eu tava treinando o pessoal para tribunais e eu tava falando da Lei 8666 e eu falei, gente, ó, realmente é um campo maravilhoso para o examinador, né? Ele inventa 1000 coisas ali, tudo ali de dentro da lei. E pra gente que vai fazer a prova é meio delicadinho mesmo. Mas nada que a gente não possa enfrentar, né? Também amo vocês, de verdade, de verdade. Sesc e Senai são obrigados a licitar? Boa pergunta. Mas olha, posso te falar? Isso é uma pergunta mais para a segunda fase, porque a gente tem aí uma jurisprudência muito legal do STF, uma ADI que foi no ano retrasado, enfim, tem uma série de coisinhas aí que tem que ser levadas em consideração, tem a lei de parcerias voluntárias, isso é um pouquinho mais profundo para a primeira fase, tá? Só para você não ficar sem resposta, tem entendimento do Tribunal de Contas da União que eles estariam liberados de uma licitação da Lei 8666, mas precisaria fazer um procedimento simplificado de seleção, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito porque é uma coisinha um pouquinho mais complicada. Vamos lá? Tá ótima a transmissão, que bom, né? Ô, linda! Beijo. Ai, meu Deus, que vontade de viajar para esses lugares todos. Eu vou, hein? Eu vou, me espere. Olha só. Vamos fazer o seguinte, coração na tela e vamos segurar as mensagens, porque eu quero começar a conversar com vocês. Natal, né? Aquelas dunas. Ai, gente, para de falar desses lugares maravilhosos que eu fico aqui de coração doido querendo viajar. Olha, vamos segurar as mensagens. Jampa, amei ir pra Jampa. Vou pra Salvador, já, tô chegando aí. Segura as mensagens pra gente começar a conversar sobre licitação. Eu separei umas coisas bem legais pra gente conversar. Vamos aproveitar, né, que a gente tá com esse tempinho de bater um papo aí. Ó, vamos lá. Quando a gente fala de licitação, vou começar, tá bom? Segura as mensagens aí pra eu poder falar o que eu separei pra vocês. Quando a gente fala de licitação, a gente precisa lembrar que a licitação é um procedimento administrativo preliminar à contratação. Algumas pessoas, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, precisam licitar antes de celebrar algum contrato.
Diferente da gente, num âmbito particular, não tem nada a ver isso. A gente celebra contrato quando a gente tiver que celebrar e ponto final. Mas a administração pública, por exemplo, ela, se tiver que celebrar alguns contratos, em regra, ela precisa licitar. Então, a licitação é um procedimento administrativo, porque é um conjunto encadeado de atos, tá legal, vai lá, um conjunto encadeado de atos que, ao final, tem uma grande finalidade: celebrar um determinado contrato, escolher um melhor trabalho técnico, artístico, científico, ou até mesmo gerar uma ata de registro de preços. Mas é um procedimento, é um conjunto encadeado de atos. O que eu quero trabalhar com você agora? Obrigada, Nandinha. O que eu quero trabalhar com você agora? Porque é um artigo muito importante. E já faz tempo que a banca não mexe com esses detalhezinhos. Vamos lá para o artigo 3º da Lei 8666. Vamos juntos? Artigo 3º da Lei 8666. Prof, o que tem de importante nesse artigo 3º da Lei 8666? Ih, nem te conto. Muita coisa importante. Sabe por quê? Porque quando você faz a leitura do artigo 3º, você vai perceber isso que a prof acabou de falar, que a licitação é um procedimento administrativo preliminar à contratação. Um procedimento que visa garantir um tratamento isonômico a todos os participantes e tem como grande finalidade, uma das grandes finalidades, é buscar um negócio mais vantajoso para a administração. Então é bem assim, ó, viabilizar uma competição, dar um tratamento isonômico a todo mundo que participa dessa competição para buscar um negócio mais vantajoso, a proposta mais vantajosa para a administração. Comecei agora, Bruna, agora. Estou lá no artigo 3º da Lei 8666. Então eu já sei o que é a licitação. Isso está no artigo 3º, está me mostrando o que é. Nada, está me dizendo qual é a grande finalidade. Está destacando para mim que eu tenho que ficar atento, ou melhor dizendo, a administração tem que ficar atenta, que tem que ser dado um tratamento isonômico aos participantes. Além disso, fazendo a leitura do caput do artigo 3º, eu me deparo com alguns princípios que a doutrina chama de princípios norteadores do procedimento licitatório. É engraçado que você vai fazer a leitura do artigo 3º no caput e você vai perceber que ali existem alguns princípios velhos, conhecidos, que a gente já estudou no artigo 37 da Constituição. Lembra daquela sigla LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Fechou. Esses princípios sempre irão nortear a conduta da administração pública direta e indireta no seu dia a dia, e não só diante de um procedimento licitatório. Mas, fazendo a leitura do artigo 3º, lá no finalzinho do caput, eu me deparo com alguns princípios muito peculiar, muito próprio do procedimento licitatório. E é em relação a eles que eu também quero conversar com você. Então, veja bem, eu estou no artigo 3º da Lei 8666, para quem está entrando na live agora, a gente está falando de licitação. Eu já disse para você que a grande ideia é viabilizar uma competição, dar um tratamento isonômico a todos os participantes para buscar um negócio mais vantajoso. Então, eu começo a trabalhar com você um ponto que eu estou esperando para a nossa primeira fase. Porque eu falo sempre isso nas minhas aulas presenciais e na minha aula online também. Isso já caiu na minha segunda fase e isso pode vir na nossa primeira fase sem problema algum, porque é literalidade de artigo, é regra de lei. E eu estou esperando isso para a nossa primeira fase. Então presta bem atenção no que a professora vai falar. Eu disse a você que tem que ser garantido um tratamento isonômico aos licitantes, aos participantes. Tratamento impessoal. Um tratamento impessoal que garante um tratamento isonômico. Mas cuidado, porque a gente pode ter um tratamento, sabe o que é isso? Sabe aquela imagem que apareceu do cara dando uma palestra e a mulher entrou correndo para tirar as crianças? É mais ou menos isso. As duas resolveram latir no meu pé, tá vendo isso? Então, olha isso, ó. Eu vou bater agora nas duas, hein? Para agora. Se qualquer coisa eu arranco elas aqui do quarto, fecha a porta e elas ficam latindo lá do lado de fora. Fiquem tranquilos que eu não vou parar a nossa transmissão. Olha aqui a pequenininha, ó. Oi, tudo bem, gente? Oi! Então, olha só. Cuidado com essa ideia do tratamento isonômico. Por quê? Porque existem pessoas que vão receber um tratamento diferenciado.
E isso não vai ferir o princípio da isonomia. Vou direto no que interessa. Microempresas e empresas de pequeno porte. Se caiu uma questão na prova de primeira fase, falando que dentro de um procedimento licitatório é permitido, deve ser dado um tratamento diferenciado e privilegiado às microempresas e empresas de pequeno porte, você vai dizer que ok. E você vai ratificar que isso não viola o princípio da isonomia. Isso! Tá aí, show! Isonomia material. Tratar o desigual de forma desigual na medida das suas desigualdades. Isonomia material. A gente não pode negar que uma microempresa e uma empresa de pequeno porte têm uma importância singular no mercado, ou melhor, no cenário nacional. E aí, a própria Lei 8666, com base na Constituição Federal, bem como isso vem também no Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, isso também vem, dizendo que é permitido, não é nem permitido não, vou usar até outra palavra, tem que ser dado tratamento privilegiado. Professora, dá um exemplo aí de tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Segura a primeira. A questão da regularidade fiscal. Para uma grande empresa, de acordo com a Lei 8666, é condição de habilitação a regularidade fiscal. Já para uma microempresa e uma empresa de pequeno porte, a lei delas, o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que é a Lei Complementar 123/06, essa lei diz que a questão da regularidade fiscal é só para efeito da assinatura do contrato. Amor de minha vida. Eu, uma grande empresa, já tenho que apresentar regularidade fiscal no momento da habilitação. Uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, tem que apresentar regularidade fiscal, mas para efeito de assinatura do contrato um pouco mais para frente. Então, meu amor, te pergunto, tem tratamento diferenciado ou não tem? Óbvio que tem. Outro exemplo de tratamento diferenciado, empate ficto. Olha o nome, é empate, mas é ficto. Então, na verdade, ele não aconteceu porcaria nenhuma. Lá, no Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, quando fala de licitação, quando fala de compras públicas, fala que quando uma grande empresa lança sua proposta, se a microempresa manda a outra proposta, que seja até 10% maior do que a proposta entregue pela grande empresa, é como se houvesse um empate. Peraí, eu, grande empresa, dei a proposta X. A microempresa deu uma proposta logo em seguida, X mais 10. Ou melhor, foi até 10% acima da minha proposta. E a lei está dizendo para mim que é empate? É, mas ganhou o nome de ficto, porque justamente não aconteceu um empate verdadeiro. Mas, para aquele tratamento diferenciado, ok, segura que eu vou fechar a porta aqui, só para elas não entrarem de novo no quarto. Peraí. Voltei. Elas vão ficar latindo lá na porta, mas aí não corre o risco de atrapalhar a gente. Então, olha lá, empate ficto também é um tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Já viu a minha vida, o que é, né? Uma correria só com essas peludas, elas estão batendo na porta, mas são os amores da minha vida. Hoje eu cheguei em casa, a pequenininha subiu na bancada da sala e comeu o porta-retrato, destruiu o meu vasinho com plantinha. São muito safadas, mas moram no meu coração. Eu prefiro a casa bagunçada, a correria, é isso aí. Mas tê-las comigo, é um amor imenso. Mas vamos voltar para cá. Posso repetir o exemplo sim, vamos lá. Empate ficto, é esse que você quer, né? O empate ficto é, a grande empresa apresenta uma proposta. A microempresa apresenta uma outra proposta em seguida. Essa proposta que a microempresa fez foi igual ou até 10% maior do que a proposta feita pela grande empresa. Veja, não houve empate, porque uma deu um valor e a outra deu um valor igual ou superior até 10%. Mas a lei, para garantir esse tratamento diferenciado que a própria Constituição determina e que é ratificado no Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, bem como é ratificado na Lei 8666, é dado um tratamento privilegiado dizendo que houve um empate. E aí, olha que interessante, mesmo não havendo um empate verdadeiro, ele é chamado de empate ficto,
poderá a microempresa dar uma nova proposta, que com certeza vai ser melhor do que aquela que a grande empresa deu. Então a grande empresa faz a proposta, a microempresa faz uma proposta igual ou superior até 10%. Eles entendem que isso é um empate, mas não é um verdadeiro empate, daí o nome empate ficto, e dão a chance da microempresa lançar outra proposta. E claro, vai sair melhor do que a da grande empresa. Professora, mas pelo amor de Deus, isso não viola o princípio da isonomia? Não, a prof disse que não. Isonomia material. Isso está na Constituição, isso está na Lei 8666, isso está na Lei Complementar 123/06. Sabe o que eu vou fazer? Quando a gente terminar a nossa live, eu vou entrar no meu Facebook, no meu Instagram e vou colocar todos os artigos com os tópicos ao lado para vocês terem, para vocês fazerem a leitura, porque já que a prova de primeira fase ajuda para você memorizar a literalidade dos artigos. Pode ser assim? Porque assim a gente não atrapalha a live com colocação de artigos, às vezes vocês podem perder o que eu estou falando, então para vocês ficarem só atentos ao que eu estou expondo, eu depois, terminando a live, vou botar no meu Instagram e no meu Face, colocando assim, artigos relacionados à live sobre licitação. Pode ser? Oba! Então, segura de novo essa mensagem para eu poder continuar, dedo no coração, que a prof fica muito feliz. Já que vocês me chamam de Amada, Amada gosta de coração, então bota coração nessa tela e segura a mensagem. Entendido? Entendido esse tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte? O meu Insta é a professora Cláudia Molinaro, tá? Vamos lá. Dentro ainda de princípios, eu quero falar daqueles princípios específicos da licitação. Eu quero conversar com você sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Está lá no finalzinho do artigo 3º. Gente, olha o nome do princípio, ele não tem nome à toa. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Vinculação ao instrumento... Não vou gritar não, senão alguém briga comigo que eu estou gritando. Vinculação ao instrumento convocatório. Meu Face é Cláudia Molinaro. Meu amor, quando eu falo que está vinculando ao instrumento convocatório é o que convoca, é o que chama, é o edital. O que eu tenho de interessante para falar aqui? É muito comum em prova de concurso, e pode cair na sua prova, a banca perguntar se essa vinculação ao instrumento convocatório se limita apenas ao licitante. Não! Vincula ambas as partes. Porque você já deve ter escutado por aí na sua vida de estudo que o edital é lei entre as partes, sim ou não? Então, meu amor, eu tenho a vinculação ao instrumento convocatório tanto para o licitante, óbvio, porque ele tem que atender às condições de habilitação, ele tem que fazer uma proposta exequível de acordo com as condições de julgamento previstas no instrumento convocatório, mas não fica pensando que a administração, só porque ela criou o edital, que ela não se vincula a ele, porque ela se vincula sim. Então, ambas as partes estão vinculadas. É o artigo 41 da Lei 8666 que fala que a administração estará vinculada. Eu vou botar lá no nosso resuminho da aula de hoje, tá legal? Fiquem tranquilos. Certo? Até aqui com a vinculação ao instrumento convocatório? Show, né? Muito tranquilinho. Isso, obrigada, Maria. Saindo da vinculação ao instrumento convocatório, que ele é muito simples, eu quero falar do princípio do julgamento objetivo. E aqui eu quero um pouquinho mais de atenção, porque eu vou dar uma mexida em algumas coisas da lei. Posso? Vamos lá? Vamos lá. Quando eu falo julgamento objetivo, princípio do julgamento objetivo, eu estou falando dos critérios objetivos e impessoais para a escolha da melhor proposta. Porque você sabe que o princípio da impessoalidade ele tem que reinar no procedimento licitatório. Eu não vou escolher a melhor proposta porque o cara é meu amigo. E nem vou desclassificar a outra proposta porque o cara é meu desafeto. Pô, professora, mas é isso que acontece aí fora. Esquece lá fora. Tá tudo errado lá fora. Escuta o que a professora tá falando que é o certo. E é isso que você tem que levar para sua prova. O de errado lá fora, deixa lá fora. Critérios objetivos e impessoais. Vai escolher a melhor proposta com critérios objetivos e não subjetivos. Show. Quando eu falo do princípio do julgamento objetivo, eu vou ter que passear nos chamados tipos de licitação. Os tipos de licitação, menor preço, técnica e preço, maior lance,
Esses tipos de licitação são os critérios objetivos e impessoais para a escolha da melhor proposta. Lá na fase do julgamento, quando chega na fase de julgamento, que já olhou os documentos do licitante, então já passou pela fase de habilitação, o cara já está habilitado, chega na fase de julgamento, vai abrir o envelope da proposta. Quando abre esse envelope da proposta, essa proposta vai ser julgada com base em critérios objetivos e impessoais, que são os chamados tipos de licitação, que estão no artigo 45 da Lei 8666, Fortaleza, da Lei 8666. Então, o artigo 45 traz os chamados tipos de licitação, que eu repito, são critérios objetivos e impessoais para escolher a melhor proposta. Quando você faz a leitura do artigo 45, parágrafo 1º, você vai encontrar menor preço, técnica e preço, técnica, maior lance. Atenção, amados, atenção agora, fica comigo aqui. Não posso confundir tipos de licitação com modalidades licitatórias. Tá legal? Vamos combinar isso? Tipos de licitação, o que a prof disse? O que a prof disse? Tipos de licitação, obrigada Maria. Tipos de licitação, o que a prof disse? São critérios objetivos e impessoais para a escolha da melhor proposta. Já as modalidades licitatórias, elas são procedimentos que vão ser utilizados de acordo com o contrato que vai ser celebrado ao final. Eu posso escolher uma modalidade de acordo com o valor do contrato. Eu posso escolher uma modalidade de acordo com o objeto que vai ser contratado. Mas eu não posso confundir tipos de licitação com modalidades. As modalidades estão elencadas lá no artigo 22 da Lei 8666. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Eu não posso confundir. Tipos de licitação, artigo 45. Critérios objetivos e impessoais para a escolha da melhor proposta, para o julgamento. Modalidades, os procedimentos. Posso ter modalidades diferentes, obrigada, Amada. Modalidades diferentes, de acordo com o contrato que vai ser realizado. Gostei. Veja, vou te dar um exemplo, para você perceber que modalidade é uma coisa, tipo de licitação é outra. Posso? Vamos lá. Olha a questãozinha da prova que pode vir para você. A administração quer alienar bens móveis inservíveis para ela, ou bens móveis que foram apreendidos ou penhorados. Qual a modalidade licitatória? Leilão. Amor de minha vida. Se fala de alienação de bem móvel, isso aí. Se fala de bem móvel, a modalidade para alienar o bem móvel, leilão. Qual o tipo de licitação que vai ser utilizado no leilão? Qual o tipo de licitação que vai ser utilizado na modalidade leilão? Qual é? Maior lance. Tá vendo como é que tipo de licitação não se confunde com modalidade? Isso, Nandinha. A modalidade é o procedimento que é escolhido para alienar um bem móvel, leilão. Mas o tipo de licitação, para o tipo de licitação, é maior lance. Quem der maior lance, leva. Certo? Então não posso confundir tipo de licitação com modalidade. Saindo do princípio do julgamento objetivo, eu quero conversar com você sobre o princípio da competitividade. O princípio da competitividade, ele é muito, muito importante. Vira e mexe a banca, bota na minha segunda fase. Ah, professora, mas para! Segunda fase é difícil. Difícil o quê? A prova de ADM está no teu colo. É só você abrir a lei que ela está lá. Acabou. E aí, o princípio da competitividade, qual é a ideia? Vamos lá. Eu disse para você que a licitação é um procedimento administrativo preliminar à contratação, que busca viabilizar uma competição. Então, meu amor, o pressuposto lógico da licitação é a competição. Porque fazendo uma competição, a galera vem e a chance de conseguir um negócio mais vantajoso fica maior. Ok. Então, esse princípio da competitividade, e tem um artigo que eu vou botar no meu resuminho, esse princípio da competitividade, ele impede a administração pública, o administrador público,
Tá bom, meu amor, mas eu não vou... Mia, não vai... É a Mia que tá aí? Eu não vou demorar muito, não, tá? Daqui a pouquinho a gente vai finalizar. Mas tudo bem, assiste na reprise, sem problema nenhum. Então, o princípio da competitividade, voltando, impede a administração de adotar ou exigir condições para o licitante que possam macular a ideia da competição. Como assim, prof? Fazer exigências de habilitação totalmente desnecessárias e desarrazoadas, que acabam por limitar a alma da licitação, que é a competição. Fazer um tratamento discriminatório ou um tratamento diferenciado, totalmente desarrazoado, por questão de sede, de domicílio, coisas que não têm a menor necessidade de acontecer. Mas se coloca. E aí, o que acontece? Atrapalha a competição. Isso que a tia olha, isso que a prof está falando, está no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 8.666. Artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 8.666. Esse artigo consagra o princípio da competitividade, tá? Ok? Certo? Beleza. Então, cuidado aí com essa ideia de competitividade que é importante. Outra coisa que podem perguntar na prova para você. A gente tem o princípio da publicidade. Todo mundo conhece esse princípio. Todo mundo sabe que a publicidade é condição de eficácia do ato administrativo. É óbvio que o edital precisa ser publicado. É óbvio que ele precisa ser público. Mas, cuidado com uma pegadinha. Por quê, prof? Que pegadinha é essa? Vamos lá. Você sabe que o envelope das propostas, eles vão ser abertos somente no momento oportuno, que é o momento do julgamento. Aí, a banca, muito da safada, te pergunta o seguinte: tendo em vista o princípio do sigilo das propostas, não vigora no procedimento licitatório o princípio da publicidade. Veja, não tem nada a ver. Um não mata o outro. Caminham juntos. Princípio da publicidade está norteando o procedimento licitatório? Óbvio que está. Inclusive, ele está no caput do artigo 3º. Mas, mesmo dentro dessa regra da licitação ser pública, existe, dentro dessa situação do certame, o sigilo das propostas? Óbvio que existe. É óbvio. Porque só posso abrir o envelope das propostas no momento oportuno, senão vira bagunça, que é o momento do julgamento. Isso está no artigo 3º, parágrafo 2º da lei. E a banca, às vezes, pode pegar isso e fazer uma perguntinha dessa misturando princípios para você. Isso pode acontecer numa primeira fase? Óbvio que pode. Cansei de ver esse tipo de pergunta em prova objetiva. E não vamos esquecer, FGV é banca de concurso público, ela não é só banca de concurso, ou melhor dizendo, banca do exame de ordem. Que cá para nós, as nossas questões, às vezes, dão um banho nas questões de concurso público. Muito mais difíceis, muito mais complexas. A gente vem percebendo que as questões de direito administrativo vêm exigindo um certo raciocínio jurídico do candidato. Verdade ou mentira? Verdade. Graças a Deus, os nossos alunos vêm obtendo êxito nas questões de ADM, né? Claro, não é cada um com a sua particularidade, mas a gente vê no feedback que as pessoas vão bem. Por quê? Porque a gente treina isso. Eu não treino você só para você ficar decorando formulazinha e regrinha. Claro que você tem que memorizar, eu não sou boba, mas você também precisa entender algumas coisas, senão tudo se perde. Amados, a primeira fase são muitas disciplinas. Se fosse só ADM. Se fosse só uma disciplina, mas não é. Isso você vai encarar e vai aproveitar quando passa para a segunda fase. E é legal porque você vai para a segunda fase com a bagagem da primeira fase. A OAB hoje é para os fortes, tá difícil. Amor, viver é para os fortes. Eu costumo dizer que a vida não pede pra gente ser forte. Ela exige que a gente seja forte. Ela determina a nossa fortaleza. A vida não é fácil pra ninguém. Essa dificuldade do exame de ordem, todo mundo passa. E você vai passar por isso. Tenha fé em Deus. Tenha fé, vai passar. Vai passar. Não tenha medo, vai passar. Todos nós estamos juntos. Essa família chamada Portal F3 vem sempre com esse intuito, né?
de amenizar aí essa caminhada de vocês, para que vocês possam chegar, enfim, a tão sonhada aprovação e receber a carteirinha, né? E tirar lá a sua foto. E é muito legal, isso pra gente também é ótimo. Legal? Então veja, amém, amém. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vamos sempre com essa ideia. Então olha só, o que a gente fez agora? A gente matou o artigo 3º da lei. Segura as mensagens. A gente matou o artigo 3º. A gente falou da grande finalidade. Falando em artigo 3º, vocês viram que aí no artigo 3º tem uma coisa escrita assim: promoção do desenvolvimento nacional sustentável? Viram? Essa é uma grande finalidade também da licitação, tá? Promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Você vai verificar, inclusive, que pela leitura dos parágrafos do artigo 3º, é dado uma preferência, é até critério de desempate, aquilo que é produzido no nosso país em relação a produtos estrangeiros. Professora, mas isso não viola também o princípio da isonomia? Não viola, porque é uma grande finalidade, isso aí, critério de desempate. É uma grande finalidade a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Tá? Então, não esquece disso não, tá bom? Professor, aguardo uma turma sua de módulo voltado para concurso de delegado. Pessoal, eu faço parte da equipe do Portal F3, à frente de carreiras jurídicas. Sempre tem módulos lá que eu estou participando. Eu praticamente participo de quase todas as turmas, né? E a gente tem um grupo Delta que é fenomenal para delegado. Tá esperando o quê? Para assistir a aula daquela galera lá. Tá bom? Obrigada aí pelo elogio, tá? Fico muito feliz em poder ajudar, tá bom? Vamos sair do artigo 3º? Vamos sair? Vamos lá. Eu vou sair do artigo 3º, mas eu vou falar de um princípio que vai me puxar para uma outra coisinha. Aí a gente finaliza depois disso. Muitas pessoas na administração pública deveriam assistir aula de administrativo. Mas sabe o que acontece, meu amor? Eles sabem das regras que devem seguir. Não fazem porque não querem. Só isso. Tá? Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Segura aí um pouquinho. Vocês querem ouvir eu falar de licitação dispensada, dispensável e inexigível? Querem ou não? Deixa eu ver. Vamos aí. Vamos? Claro? Então tá. Vamos lá. Veja só, segura que eu vou falar então. Existe uma coisa chamada, na verdade não uma coisa, né, professora? Existe um princípio, que é o princípio da obrigatoriedade. Segura as mensagens, eu quero coração. O coração tá muito pouquinho, só tem 88, tô triste. Pensei que eu fosse mais amada, Jesus. Olha lá, deixa eu falar. O princípio da obrigatoriedade de licitação traduz a ideia de que a licitação ela é a regra, ou seja, a administração, aquelas pessoas que se sujeitam às regras da licitação, elas estão obrigadas a licitar antes de contratar. Então, a regra é licitar antes de contratar. Isso está na norma constitucional. O artigo 37, inciso 21, diz: salvo as disposições ressalvadas, as disposições em lei, é necessário licitar antes de contratar. Então, a regra é licitar. Mas existem algumas ressalvas. Essas ressalvas ficaram a cargo do legislador ordinário. Atenção que eu vou falar que isso já foi questão de prova da primeira fase. Quem é que tem competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos? De licitação e contratos? União. A União, então, cria a Lei 8666. E na Lei 8666, que é a lei que vai regulamentar o artigo 37, inciso 21 da Constituição, na Lei 8666, a União coloca as situações de exceções à regra de licitar. E é isso que a gente vai conversar agora. Eu vou trabalhar com você o que a doutrina chama de contratação direta. Licitação dispensada, dispensável e inexigível. Vamos para lá? Eu começo com o artigo 17, que fala da licitação dispensada. Veja, licitação dispensada. Ela foi dispensada pelo legislador. O artigo 17, ele trata de um único objeto: alienação de bens.
Vamos combinar que quando eu falo alienação de bens, é qualquer forma de transferência de domínio. Para alienar bens, a administração precisa observar uma série de condições, e dentre elas, a licitação. Mas, nas situações elencadas do artigo 17, a licitação foi dispensada pelo legislador e, portanto, a administração poderá, naquelas situações elencadas do artigo 17, transferir o domínio diretamente, sem precisar fazer a licitação. Então, o que eu preciso guardar para o artigo 17 para a prova, professora? Ele só trata de um assunto, que é alienação de bem. Alienação, hashtag, qualquer forma de transferência de domínio. Eu tenho que lembrar que a administração, quando ela vai alienar um bem, ela tem que observar uma série de condições. Dentre essas condições, eu teria a licitação, mas, no caso do artigo 17, aquelas situações ali elencadas, atenção, cujo rol é taxativo, naquelas situações elencadas do artigo 17, incisos 1 e 2, não vai precisar licitar. As outras condições para alienar o bem precisam ser observadas, mas a licitação foi dispensada pelo legislador. Fácil de você entender. Só que para a prova objetiva você precisa fazer a leitura das situações fáticas de alienação, aonde não será preciso fazer a licitação, porque ela já foi de antemão dispensada pelo legislador. Isso vincula o administrador público, porque de antemão, antes, o legislador já dispensou, já afastou a licitação. Então ele pode alienar o bem diretamente, mas somente naquelas condições específicas do artigo 17. Ponto. Saindo do artigo 17, a gente entra no artigo 24. Esse é que assusta um pouquinho mais. Por quê, prof? Porque ele tem 34 incisos. Mas eu vou fazer você ficar mais calmo em relação ao artigo 24. Então presta bem atenção no que eu vou dizer para você. O artigo 24 realmente ele tem um rol bem extenso. Mas apesar de ser um rol taxativo, é um rol bem extenso. Mas eu quero que você olhe para as situações elencadas no artigo 24, que configuram a chamada licitação dispensável, da seguinte forma. Você vai olhar para as situações do artigo 24 e você vai dizer assim: a licitação é viável, a competição é viável, mas não é interessante que a licitação aconteça. Você vai perceber que são situações ou muito delicadas, ou são situações que pedem uma certa agilidade para atender o interesse público, ou até mesmo porque o contrato que vai ser celebrado ele tem um valor pequeno. Então é assim que você tem que olhar para os incisos do artigo 24. Situações onde é viável a competição, a licitação é materialmente possível, mas não é interessante que a licitação aconteça. Ali é marcado pela discricionariedade do administrador. O administrador, se ele quiser, ele não licita. Ele pode contratar diretamente por aquelas hipóteses do artigo 24, eu repito, cujo rol é taxativo. Certo? Ah, que bom! É muito legal o aplicativo, vale a pena. Entendido o artigo 24? Dispensável igual a discricionária, exatamente. Dispensada vincula o administrador, porque o legislador, mesmo antes de qualquer coisa, já afastou a licitação. Por último, artigo 25. O artigo 25 trata da licitação inexigível ou inexigibilidade de licitação. Dá no mesmo, tá? Licitação inexigível ou inexigibilidade de licitação. O que tem de importante para a nossa prova aqui? Bom, o caput do artigo 25 já te entrega. Ele diz assim: a competição é inviável. Inviabilidade da competição. Olha o nome. Nome não. Olha o que eu falei. Competição inviável. Inviabilidade de competição. Amor de minha vida. No início da nossa aula, do nosso bate-papo, que isso não é aula, são dicas. No início do nosso bate-papo, eu falei para você que a grande ideia da licitação é viabilizar uma competição para buscar um negócio mais vantajoso. Jesus Cristo! Se eu estou diante de situações fáticas que não trazem a possibilidade de ser realizada uma competição, como é que eu vou exigir a incidência da regra de licitar?
Eu não tenho como exigir. Mas, professora, o que vai aparecer na prova que vai marcar para mim a ideia de uma licitação inexigível porque é inviável a competição? Eu vou te ajudar e vou ser bem objetiva aqui, que é o que interessa para a tua prova objetiva. As situações que vão aparecer na prova, normalmente elas vão trazer as palavras singularidade, ou melhor, singular, exclusividade, notória especialização. Meu amor, quando só uma pessoa tem o que a administração precisa, só ela tem para oferecer, há uma impossibilidade fática daquela competição acontecer. Há uma impossibilidade jurídica da competição, porque só tem uma pessoa e normalmente não vai ter como se utilizar de critérios objetivos. Então, apareceu a palavrinha exclusividade, apareceu a palavrinha singularidade e notória especialização, isso traz uma inviabilidade de competição. Marcou na prova a inviabilidade de competição, a licitação é inexigível. Ou seja, não cabe aqui a incidência da regra de licitar, porque eu não tenho o pressuposto lógico que é a competição. Só toma cuidado com o artigo 25 no seguinte detalhe. O artigo 25 ele tem 3 incisos, cujo rol é exemplificativo. Só toma cuidado com o inciso 2 do artigo 25, parte final. Porque a parte final do inciso 2 do artigo 25... Não, se não houver participante, a gente tem a licitação deserta, por exemplo. Tá? Não é inexigibilidade, não. Repetindo. O artigo 25, inciso 2, parte final do inciso 2, cuidado, porque é uma situação em que não é caso de inexigibilidade de licitação. Não, é licitação dispensável. Licitação deserta é licitação dispensável, tá? O artigo 25, inciso 2, então, parte final, toma cuidado. Toma cuidado. Oi, amo direito. Beijo, amados. Marque, galera. Vamos juntos, hein? Pra ajudar essa galera aí nessa aprovação no domingo, dia 2. Então, amados, pra gente ir terminando a nossa live. O artigo 25, inexigibilidade de licitação. Eu tenho um rol exemplificativo. Qualquer situação análoga àquelas que estão lá no artigo 25, trata-se de inexigibilidade de licitação. É uma situação de exclusividade, singularidade, notória especialização, não tem ninguém para competir, inviável a competição, inexigível a licitação. Só toma cuidado, como eu disse, com a parte final do inciso 2 do artigo 25. Fechado? Então, o artigo 17, licitação dispensada. O artigo 24, licitação dispensável. E o artigo 25, licitação inexigível, a gente tem as chamadas contratações diretas. Seriam exceções à regra de licitar. Fechado, amados? Então, olha só. Nesse nosso bate-papo, eu escolhi o artigo 3º, porque faz tempo que a banca não trabalha com aqueles temas. E, claro, falei aí desse artigo 17, 24 e 25, que é figurinha repetida e que todo aluno pede para falar, porque ficam sempre muito preocupados em relação a isso. Tá bom? A gente vai ter outras transmissões, aguardem aí o que vai acontecer, tá legal? Nós estamos juntos até o dia da prova. Eu vou agora sair do Periscope, já vou entrar no meu Face, vou botar os artigos de lei que eu prometi e que vai ser compartilhado no Insta também. Tá legal, pessoal? Não esqueçam aí, a galera que é do portal F3, né? A semana aí toda de eventos, né? E todas as lives que acontecerem aí, trazendo os nossos professores, trazendo revisões, não deixem de assistir. Assistam tudo. Tudo. Beleza? Facebook, Cláudia Molinaro e Insta, professora Cláudia Molinaro. Eu é que agradeço a todos vocês, amo todos vocês, viu? Beijo no coração, vamos firmes nos estudos, continue aí fortes, ok? Sem perder aí a fé, sem se deixar ser contaminado por sentimentos de derrota, medos. Deus nos abençoe a todos, tá bom, pessoal?
Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.